nosso programa está no ar. Eu sou a Alice Souza. Hoje vamos refletir sobre a importância das tarefas de casa no processo de aprendizado das crianças. Muitas vezes, pais e até mesmo os pequenos se perguntam por que é necessário fazer as atividades de casa se já passamos tantas horas na escola. A resposta está no fortalecimento do conhecimento. A tarefa de casa não é apenas uma repetição do que foi ensinado em sala, mas uma oportunidade para a criança desenvolver autonomia, disciplina, responsabilidade e, principalmente, consolidar o que aprendeu. Ao realizar suas atividades fora do ambiente escolar, a criança exercita a memória, prática e organização do tempo e aprende a lidar com desafios sozinha. Esse processo é fundamental para a formação de habilidades que ela levará para a vida toda. Além disso, é um momento valioso para aproximar a família da jornada escolar, criando laços, apoio e incentivo. E é justamente nesse ponto que entra o trabalho da Casa do Bosque, um espaço de educação idealizado pela nossa convidada de hoje, Ana Cláudia. A Casa do Bosque nasceu para ser uma verdadeira rede de apoio aos pais, oferecendo auxílio nas tarefas de casa, estudos complementares e também acolhendo crianças no berçário e na educação infantil. Mais do que um espaço de reforço, é um lugar seguro, afetuoso e preparado para ajudar cada criança a se desenvolver de forma integral, respeitando o seu ritmo e suas necessidades. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia! Obrigada, Alice! É uma alegria poder conversar com você sobre esse tema tão importante, sobre a importância das tarefas de casa. Ana Cláudia, na sua visão, qual é a verdadeira importância das tarefas de casa para o aprendizado das crianças? Alice, o mais importante da tarefa de casa é que ela é um complemento da sala de aula. Tem dois motivos importantes para a gente, como professor, passar uma tarefa de casa. O primeiro é para você estudar em casa aquilo que foi passado na sala. Uma outra possibilidade é que o professor te passa uma pesquisa para você começar a aprender e terminar essa aprendizagem dentro da sala de aula. Então, são dois caminhos para o mesmo aprendizado. Um que começa na sala e você termina em casa, e um que começa em casa e você termina na sala de aula. É muito importante, né, fazer a tarefa de casa, né? É muito importante, porque não desenvolve só o conteúdo, desenvolve também a sua habilidade de cuidar das suas próprias coisas e de assumir a sua responsabilidade, que você sabe que todo dia vai ter uma tarefa de casa. Verdade, né? Todo dia vai ter que ter. Também pra, resumo das que teve a aula, né? Daquilo que você aprendeu, exatamente. Muitas vezes os pais veem como uma tarefa obrigação. Como transformar esse momento em algo mais leve e prazeroso? O momento da tarefa de casa pode ser aquele momento onde os pais vão trocar informações com as crianças. Pode ser um momento de diálogo, os pais vão saber o que acontece na escola e também vão aprender um pouco com essa criança. Pode se transformar, ao invés de ser a obrigação da tarefa de casa, os pais podem ver isso como um momento de interação com o filho. Um momento de interação com o filho, né? Porque tá fazendo a tarefa lá. Pode ser um momento de conversa, né? De descobertas juntos. Sim, porque ela vai esclarecer também as dúvidas dela. Exatamente. Sim. É divertido. Tá invertido. Quais benefícios a criança leva para a vida adulta ao criar disciplina como as tarefas de casa? Essa criança vai desenvolver autonomia e cuidado com as coisas dela. Isso é muito importante. Ter a noção do material, do próprio material, a responsabilidade, o horário de cumprir as tarefas e principalmente o cuidado com a própria tarefa. Tudo isso é muito importante para um adulto que vai ter essas responsabilidades maiores do que uma tarefa de casa, mas vai ser capaz de desenvolver essa autonomia sozinho, desde pequeno. Verdade, vai conseguir resolver as tarefas de casa sozinho. Exatamente. O que os pais podem fazer quando percebem que o filho tem resistência em realizar as atividades? Os pais podem começar justamente com essa possibilidade de, ao invés de pensar só na obrigação da tarefa de casa, pensar num momento dos dois juntos.
um diálogo, uma conversa, uma descoberta. Primeiro os pais se aproximam dos filhos, depois eles partem para a parte da obrigação da tarefa de casa. Então, se os pais trazem não só a obrigação, não só a bronca porque não fez, mas trazem um momento de conversa, um momento de se aproximar do filho, com certeza a criança vai querer fazer. Verdade, ela vai querer fazer, né? Existe diferença no impacto das tarefas de casa para crianças de diferentes idades? A gente tem que pensar que quanto mais a criança vai crescendo, maiores são as responsabilidades que ela precisa ter. Então, se você começa desde pequenininha, com uma responsabilidade pequena, com atividades simples e vai crescendo isso, o desenvolvimento, a autonomia dessa criança também vai crescendo. Então, ela causa um impacto na medida que a criança vai crescendo. E lá no seu espaço, você faz isso? A gente desenvolve a autonomia, ensina a criança a cuidar dos próprios materiais, a compartilhar quando é preciso, a ter a responsabilidade da hora que ela tem que fazer as tarefas e de quando ela terminar a tarefa, ela guardar tudo de volta no lugar. É uma responsabilidade imensa, né? Exatamente. Sim. Que faz diferença, né? Porque ela não pode perder os materiais, ela não pode esquecer a tarefa, né? Tudo isso são responsabilidades que ela consegue trazer sozinha. Verdade. Como a tarefa contribui para o desenvolvimento da autonomia da criança? Justamente esse cuidado, porque não é só o conteúdo que a criança aprende, que ela vai reforçar. São vários cuidados, o lugar onde ela vai fazer a tarefa, os materiais que ela precisa, ela não pode esquecer em casa, ela não pode esquecer ali, ela não pode esquecer na escola. Então são pequenos detalhes que somados geram essa autonomia, desenvolvem essa autonomia da criança. Sim, porque são uns detalhes muito importantes, porque se esquecer não vai conseguir não vai ter tarefa. É. E aí não aprende, não reforça o aprendizado, né? Verdade, não reforça. Porque se não fazer, né, não vai... O excesso de tarefas pode ser prejudicial? Pode. Se a gente cansa a criança com muita tarefa, ela para de aprender, ela começa a ficar triste, cansada, às vezes irritada, e ela vai começar a ter uma aversão a esse momento de tarefa. Então, era para ser um momento de aprendizagem, era para ser um momento de desenvolver autonomia, mas começa a ser uma hora de estresse, de nervosismo para a criança. Então, o excesso de tarefa não ajuda nem no conhecimento, nem na autonomia da criança. Uhum. E com os pais, tipo, é muito importante, sim, muita tarefa, porque eles fazem uma pausa, tipo, com pipoca, fazem tipo uma pausa pra eles descansam. Exatamente, exatamente. É importante também para essa relação com os pais, né? Verdade, né? Qual a sua opinião sobre a polêmica de escolas que optam por não enviar lição de casa? Depende da idade da criança e do que a escola pretende com isso. A tarefa de casa é uma oportunidade de interação, né? Porque é muito importante. A criança na escola, a gente precisa pensar num triângulo. É a criança, a escola e a família. A tarefa de casa, ela consegue unir esse triângulo, né? Se a escola opta por não mandar uma tarefa de casa, precisa ter uma justificativa, precisa ter uma explicação do porquê ela está optando por outros caminhos para chegar até a família. Mas é importante que a escola tenha em mente que busque estratégias para fazer essa triangulação da criança com a família e a escola. Uma oportunidade, um movimento que é muito simples é a tarefa de casa, né? Se a escola faz a opção por não mandar a tarefa de casa, ela tem que ter outra opção de se conectar com essa família, para ser eficiente esse trabalho de educação. Porque a escola e a família são corresponsáveis pela formação de uma criança, então elas precisam trabalhar juntas, né? E a tarefa de casa é uma boa opção. Verdade, né? Porque também os pais ajudam também. Ajudam, eles entendem o que está acontecendo na escola, eles precisam saber que tipo de conteúdo está sendo ensinado, né? É um momento de diálogo com a criança, é um assunto, um ponto de conversa e um momento deles estarem juntos, trocando essas experiências. Como os pais podem equilibrar apoio e independência nesse processo? Os pais, eles podem solicitar a criança, porque é mais fácil para o pai ir lá, buscar na mochila,
colocar as tarefas e depois que a criança terminar, guardar tudo isso. Mas isso não ajuda na independência da criança. É importante que os pais orientem as crianças a fazer esse movimento sozinho. Porque quando ele estiver na escola ou quando ele está em outro lugar, se ele não conseguir fazer isso sozinho, ele vai gerar problemas para ele mesmo. Perdendo os próprios materiais, não sabendo qual é a tarefa de casa. Então, se em casa eles auxiliem que as crianças façam isso sozinhos, eles dão um apoio para a independência da criança. Verdade, né? Porque se a criança, né, não souber, não vai ter ajuda lá pra ela na hora. Não é sempre que tem ajuda, né? Sim, não é sempre. Às vezes ela vai ter que dar conta sozinha. Sim, por isso que ela já tem que saber desde pequena. Desde pequena. E em casa é a oportunidade de fazer um treino para isso. Os pais ajudam a criança a treinar essa independência para quando ela estiver sozinha, ela conseguir realizar. Uhum. O que acontece quando a família não acompanha as crianças nas tarefas? O que a gente percebe é que quando a criança não tem um apoio fora da escola, ela se sente perdida. Ela tem mais dificuldade de cuidar das próprias coisas. E até na questão do aprendizado. A criança não consegue fixar sozinha, né? A criança precisa desse apoio do adulto o tempo todo, até que ela consiga caminhar sozinha. Então, são crianças que ficam com dificuldade de cuidar das próprias coisas e de registrar as próprias responsabilidades e o conteúdo que ela aprende na escola. Verdade, né? Porque se ela acabar esquecendo, né, não vai ter como. Não tem como aprender depois, né? E a criança, ela precisa desse apoio, né? Toda criança precisa do acompanhamento de adultos. Se a gente tira isso, se a gente não acompanha, essa criança vai ficar com essa lacuna e pode prejudicar ela quando ela for adulta. Verdade. E qual dica você dá para essas crianças que têm dificuldade? Primeiro a gente tem que lembrar que a escola, ela traz benefícios. Por mais que as crianças às vezes se sentem cansadas, têm preguiça, gostam da escola só para brincar, para o recreio, né? A gente pode trazer para a criança o gosto por esse aprendizado. Então, o adulto, ele tem que ter a paciência e a perseverança. A gente tem que insistir com a criança. Não adianta simplesmente porque a criança falou que não gosta e a gente deixa disso, ou parte para a briga, ou reclama com a criança. Essa não é uma opção, isso não ajuda a criança. Então, com a paciência e repetindo, a gente tem que repetir várias vezes, até que essa criança vai ganhando maturidade e entenda que aquilo que a gente fez é importante para ela. Agora, falando sobre o seu projeto, como surgiu a ideia de Casa do Bosque? Eu sempre fui professora, sempre trabalhei como professora a vida inteira. Mas foi quando eu fui mãe que surgiu esse processo. Eu tenho 2 filhos, um dos meus filhos tem síndrome de Down. E a síndrome de Down exige um conhecimento, uma técnica diferente de se ensinar. Mas eu percebi que a atenção que eu dava para o meu filho com síndrome de Down também serve para todas as outras crianças. A gente pode tratar todas as outras crianças com a mesma paciência, com a mesma insistência e buscando formas. Então, pela necessidade do meu filho, eu percebi que eu poderia repensar a minha forma de ensinar como professora. E então eu resolvi abrir isso para outras crianças que também tinham dificuldades, crianças que os pais às vezes não conseguiam acompanhar por causa do trabalho, crianças que às vezes estavam, principalmente as crianças da pandemia, a Casa do Bosque foi uma ideia pós-pandemia, então as crianças estavam perdidas ainda, né, no processo de aprendizagem à distância, e aí a Casa do Bosque veio para auxiliar esses pais, auxiliar a escola e principalmente ajudar as crianças a aprenderem o conteúdo. E como foi a primeira criança que te procurou? As primeiras crianças que me procuraram foram justamente crianças da alfabetização pós-pandemia, né? Crianças que tinham muita dificuldade na pandemia. E hoje a maior procura das crianças são de pais que querem essa ajuda para fazer a tarefa de casa. E então hoje as crianças fazem comigo a tarefa de casa. E quando elas chegam em casa, os pais podem ter um momento sem o estresse, sem a obrigação, porque isso já foi cumprido, né? Então eles podem assistir um filme, eles podem ter um momento de lazer com tranquilidade, podem ter um momento de conversa com tranquilidade, sem essa obrigação. Verdade. E
a pandemia, né, atrapalhou porque não poderia sair de casa. Exatamente. Né? Então, foi muito difícil para algumas crianças, né? Foi. Pra alfabetizar, né? Principalmente as crianças que estavam no ano de alfabetização. Foi muito difícil para elas. Deve ter sido mesmo. Qual foi o maior desafio no início da criação desse espaço? O maior desafio foi justamente reverter esse processo, porque a maioria das crianças, elas criaram uma aversão. Elas tiveram dificuldade de voltar para a escola. Então, você reverter esse processo e fazer as crianças se interessarem de novo pelos conteúdos, pela escola, pela educação. Crianças que às vezes ficavam com vergonha porque não sabiam ler. O processo de alfabetização, se ele não for bem feito, ele não afeta só a leitura da criança, ele afeta a autoestima dessa criança. Então, reverter esse processo foi o maior desafio. E quando que você fez isso? E como que você fez isso? Eu fiz isso pensando nos meus filhos. Para fazer essa reversão, eu pensei como mãe, né? Olhando para essas crianças, para as necessidades dela, para as habilidades que essas crianças já tinham e como eu poderia extrair o melhor dessas crianças. Então, as crianças que estão na Casa do Bosque, eu penso no trabalho delas, no que eu vou fazer, no que eu vou executar com elas como professora. Mas quando eu tô com essas crianças, eu olho para elas como eu olho para os meus filhos, com um olhar de amor, com um olhar de paciência, para que essas crianças consigam desenvolver. E me conta uma situação que te marcou até hoje no projeto. Nossa, Alice. Foram muitas. Muitas, né? Porque ao longo desse processo passa por muitas. Muitas coisas. Uma situação que me marcou foi de uma mãe que a criança tinha 11 anos, estava com dificuldade na alfabetização, com autoestima muito baixa e desenvolvendo um processo de depressão. Então, depressão numa criança de 11 anos é uma coisa muito triste. E essa mãe, ela precisava trabalhar muito, ela não poderia parar, ela não poderia diminuir a renda dela para ficar com a criança em casa. Então, quando ela chegou na Casa do Bosque, ela me fez esse pedido. Ela falou, eu preciso que a minha filha fique em casa, eu preciso que ela tenha um ambiente tranquilo, mas eu não posso ficar em casa com ela. Então, a gente vai ter que reverter isso aqui. Porque a Casa do Bosque, ela parece uma casa, ela tem um espaço que não é igual da escola, estruturado como o da escola, ele parece uma casa. E ao final de 1 ano a gente conseguiu. A aluna conseguiu sair desse processo de depressão e conseguiu desenvolver a leitura. A Casa do Bosque, como você disse, né, parece uma casa. Então, tipo, aconchega mais a criança. É mais né? aconchegante, exatamente. Sim. A gente consegue desenvolver melhor isso. Essa percepção da criança de que ali não é a escola, pode ser mais tranquilo, mas é importante ela ter as responsabilidades que ela vai levar para a escola. Verdade, tem que ter muita responsabilidade. E conta aqui pra gente como que é um pouquinho lá do local, os cantos. Falar da Casa do Bosque é uma alegria. Eu passo o dia inteiro lá, os meus filhos estão lá comigo no período que eles não estão na escola. Então, as crianças que são do berçário, os bebês, eles passam o dia inteiro com a gente. As crianças que vêm da escola, muitas vão almoçar com a gente, depois fazem a tarefa de casa. E tem um momento de lazer, porque a criança não precisa ficar só estudando o tempo todo, né? Tem um momento que eles brincam, a gente tem quintal, a gente tem frutas, a gente tem brincadeiras com areia, uns com os outros, de bola. Então, além da responsabilidade, ali na Casa do Bosque, as crianças desenvolvem também amizades, né? E um círculo para ela se desenvolver de maneira plena. É muito legal, né? Tem muitas brincadeiras. Exatamente. Porque a criança também, ela vai descobrindo, né? Exatamente. Também. Exerce a criatividade, né, Alice? Sim. Eu não posso entregar só brincadeiras prontas e nem posso exigir dessa criança só tarefas o tempo todo. Ela tem que ter o tempo de brincar, de criar. Recreio. Exatamente. Verdade. O recreio na Casa do Bosque é maior que nas escolas, viu? E como que eles escolheram o cardápio? Tem alguma nutricionista? A gente compra esses cardápios, mas eu faço uma recomendação específica. Eu quero que que a alimentação da Casa do Bosque seja como é em casa. Então, é uma alimentação mais simples, assim, com bolo, com biscoitos, com pão de queijo, com frutas, né?
uma alimentação para não ser tão diferente do que se tem em casa. E a gente evita os industrializados, tenta trazer uma alimentação mais natural para essas crianças. Bem mais saudável, né? Mas que as crianças gostem, né? Que as crianças também gostem, né? Claro. E tem algumas crianças que têm alguma alergia, assim? Quando a criança tem alguma necessidade especial, porque hoje a gente tem assim, a criança pode ter alergia, pode ter uma restrição alimentar, ou às vezes a criança não come, né? Tem crianças especiais que eles não se alimentam direito. Você tem crianças autistas que às vezes só se alimentam de alimentos brancos, né? Amarelos. É uma seletividade alimentar. Sim. Então, algumas seletividades a gente consegue resolver ali na Casa do Bosque, mas se a criança tiver uma seletividade muito específica ou algum comprometimento, algum risco muito específico, a gente pede que a família mande de casa essa alimentação específica. Indicar, né, o que a criança Exatamente. come. E como que você lida com isso? Eu sempre converso com os pais, né, para que a gente consiga fazer essa triangulação que eu te falei, da família, da criança e da escola. Então, a gente conversa com os pais, vê o que eles consideram mais importante, porque eu não quero passar na frente dos pais. Eu quero continuar o trabalho dos pais. Então, os pais me falam as preferências, como que eles gostam de lidar, e na Casa do Bosque a gente tenta se aproximar ao máximo daquilo que é o desejo do pai. Em média, quanto que a criança, assim, na Casa do Box? A gente recebe crianças a partir de 5 meses, que são quando os pais às vezes a mãe precisa voltar da licença maternidade, né? E precisa de um lugar confiável, aconchegante, seguro para essa criança. E em média, quanto tempo eles passam lá? As crianças menores chegam a passar o dia inteiro, cerca de 10 horas eles passam com a gente. E as crianças maiores, eles ficam só o período fora da escola, né? Então, entre 4 e 5 horas eles passam conosco. São horários, assim, bom, né? 10 horas. Isso. O dia todo. Né? O dia todo. O dia que seria da criança, a gente tenta trazer esse momento de casa, de brincadeira, de banho, de cuidados com higiene da criança, de alimentação. O que ela faria na casa dela. Sim, tipo a casa dela. Tipo a casa dela. E de onde veio o nome Casa do Bosque? Esse nome, Alice, ele é muito antigo. Na verdade, a Casa do Bosque foi registrada no ano de 2011, mas eu não tive coragem de começar a Casa do Bosque. E esse nome é porque o local que eu ia construir a casa era de frente a um parque. E ficaria só a casa no meio de uma mata muito grande. Eu pensei, isso aqui é uma Casa do Bosque. Uma Casa do Bosque. Nome bem criativo. Né? Bom, o papo tá bom, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta.